Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Aula 2, terça-feira, 6 horas da manhã, nós estamos aqui com o nosso compromisso na nossa estreia. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Confie nos próximos passos. E por que a gente tem que confiar nos próximos passos? Porque a gente vai ler aqui, hoje está imperdível. Vamos fazer o seguinte, antes de eu continuar, eu quero que você compartilhe a nossa live, manda para mais pessoas, já divulga a nossa live para a gente poder começar o Sem Bíblia, Sem Café, esse programa diário que acontece de segunda a sexta, justamente para edificar a sua fé e para trazer um novo rumo na sua vida. Eu sou um cara que eu sempre fiquei indignado com as pessoas que vivem, ouvindo a palavra, lendo a palavra, meditando na palavra e não crescendo. Então, essa é a minha indignação, ver filhos paralisados, ver filhos que muitas das vezes têm um potencial muito grande de crescer na área profissional, familiar, financeira e acaba não crescendo, acaba vivendo num mundo, numa bolha e infelizmente não consegue romper. Então, eu quero que essa mensagem ela chegue para um máximo de pessoas e você que está aí na sua casa, tomando seu café, eu tenho certeza que você consegue me ajudar nisso, compartilhando essa mensagem, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre confiar nos próximos passos. Por que é importante confiar nos próximos passos? Porque está lá em Provérbios 16, verso 9, a nossa continuação da última aula, tá ok? Fala assim, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que determina os seus passos. Então confie nos próximos passos, porque quem vai dar esses próximos passos vai ser Deus, vai ser o Senhor. Muitas das vezes, na nossa caminhada, a gente quer avançar, a gente quer crescer, a gente quer prosperar, não tem problema nenhum nisso. Mas a gente tem que entender que quem determina os próximos passos é Deus. É Deus que vai trilhar para você os próximos passos. A gente vai planejar, igual eu falei para vocês, elabore os seus projetos. A primeira aula foi isso, Você trazer clareza para os seus projetos, listar os seus projetos, se apresentar a Deus, consagrar a Deus. Lembra disso? Consagre a Deus os seus projetos. Por quê? Porque eles serão bem-sucedidos. Verso 3, Provérbios 16, 3. Fala isso. E eu quero que você tenha clareza hoje que quando você elaborar o projeto, quando Deus ele trazer clareza para você, sondar o seu coração, verso 3, você vai consagrar. Depois que consagra, você vai ter que fazer o quê? Confiar agora nos passos de Deus. Deus, ele é um Deus maravilhoso, que por mais que você tenha entregado, consagrado, por mais que você tenha falado com Deus, você pode achar, mas Deus não ouviu, Deus se esqueceu de mim. Não, presta atenção, ele não esqueceu de você, ele te ouviu, só que ele tem um jeito dele de trabalhar. A única coisa que eu falo e a única coisa que eu quero que você faça é não atrapalhar o processo de Deus. É você não atrapalhar o jeito que ele trabalha, o jeito que ele age, o jeito que ele faz na nossa vida. E como assim, Ícaro? Uma das formas de você atrapalhar o processo de Deus é uma das, tá? É a insegurança. Por quê? Deus ele determina um passo, ele vai te mostrar o caminho aos poucos. Não vai querer achando que Deus vai te mostrar o final não vai te mostrar o final. Ele vai te apresentando o caminho aos poucos, ele vai determinando o passo. Agora, pode ser que durante o seu caminhar vai bater uma insegurança, vai bater um medo, vai bater a dúvida, vai bater a incerteza. E aí, o que você vai fazer? Porque, por exemplo, o que é insegurança? E a insegurança, quando a gente olha para dentro da realidade, quando Deus ele coloca a gente para fazer alguma coisa que aquilo ali a gente nunca fez, ou Deus coloca a gente para fazer algo que pra gente é novidade ou é grande demais, a gente se sente inseguro, a gente vai se sentir incapaz. Mas hoje eu quero pegar na insegurança, por quê? Porque eu percebo que muitos ministérios, vida profissional, vida familiar, vida espiritual, está paralisado por conta da insegurança. A insegurança, ela tem um negócio chamado medo de errar. Toda pessoa insegura é porque ela está tendo medo de algo, ela está se sentindo coagida. Eu até anotei aqui que a insegurança ela traz para a gente uma sensação de fragilidade, instabilidade, uma sensação de ameaça, de perigo. Só que isso pode ser real ou imaginário. E se eu te falar que na maioria das vezes, todo sentimento de insegurança, toda sensação de insegurança que nós temos são imaginários. 90% daquilo que a gente daquele sentimento que a gente sente de insegurança é imaginativo, não é real.
você não está correndo ameaça, você não está correndo perigo, você não está tendo um problema de fragilidade nem de instabilidade. Na verdade, é Deus te mostrando o próximo passo, te mostrando o próximo caminho. Mas imagina você numa floresta, você nunca passou por aquela floresta e o GPS ele manda você ir para um caminho. Teve um dia que eu estava com um amigo e a gente estava precisando chegar rápido numa igreja e eu lembro que o GPS mostrava pra gente que a gente estava mais ou menos 2 horas, 3 horas de trânsito e a gente iria chegar nessa igreja só 9h30, já ia ter acabado a igreja, já ia ter acabado o culto lá e a gente não ia conseguir pegar. A gente ia chegar 9h30 e o horário que era pra gente poder chegar era 7 e o horário do culto é de 7 às 19. Perdão, de 7, né, às 19 até às 21. E eu lembro que o GPS nos jogou para uma rota alternativa, que a gente chegava 8 horas da noite. Olha que interessante, era 9h30 e eu ia chegar às 8. Essa rota alternativa é, muitas das vezes, o que Deus quer fazer na nossa vida. Não estou falando que Deus vai pegar atalho, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo mostrar para você que muitas das vezes Deus ele vai pegar um caminho desconhecido. Ele vai pegar um caminho que você nunca andou. Foi o que aconteceu com a gente entrou num local que a gente começou a pegar estrada de chão e falava assim, cara, foi uma irresponsabilidade da minha parte, eu não poderia ter feito isso. Hoje eu entendo que serviu de entendimento até mesmo para trazer uma mensagem para você, foi um storytelling, foi uma história. Por quê? Porque quando eu entrei naquela estrada, eu via no GPS que era uma estrada, mas eu não sabia que era de chão, era estrada de chão, mas eu sabia que o GPS estava me mandando ir naquele lugar, que ali eu iria conseguir chegar no meu objetivo no horário marcado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? O que eu quero que você entenda é que o homem, ele planeja o caminho. É interesse do homem, o homem ele tem que planejar. Eu vejo muitas das vezes as pessoas sem futuro, as pessoas com um potencial gigantesco e elas não andam, elas não avançam. Por quê? Porque elas não planejam o caminho. Eu até convido você que está me ouvindo e que eu sei que você tem um futuro brilhante, você tem uma capacidade muito grande, capacidade técnica. Eu vejo muito bons profissionais que estão perdidos nas suas emoções. Eu vou te convidar ao seguinte, anota, lista, começa a listar, começa a elaborar. Elaborar o quê? Os seus planejamentos, querido. Começa a planejar a sua vida, começa a planejar a sua caminhada. Porque é muito importante você ter um mural, é muito importante você ter clareza do que você quer da sua vida. E depois que você planejar, você vai fazer o quê? Você vai entregar nas mãos de Deus, porque é Deus que vai determinar o próximo passo. É interessante porque, lembra que eu te falei da rota? Você está comigo nessa questão da rota? Quando nós chegamos no lugar, no horário, eu falei assim, caraca, a gente pegou, eu me senti muito inseguro, e é o que a gente vai falar hoje, né? Eu falei assim, caraca, por eu não ter pegado esse trânsito, por eu nunca ter passado naquele lugar, eu me senti muito inseguro. E a insegurança, ela traz do quê? Uma sensação de fragilidade, instabilidade, ameaça, perigo. E aquilo ali era um perigo imaginário, não era real. E aí, quais são as perguntas que a gente faz? Será que Deus está comigo? Será que estou no caminho certo? Será que estou fazendo o que é certo? Será que serei aprovado? Será que eu vou chegar na hora certa? Será que eu vou estar preparado? Será que eu estou pronto? A gente começa a perguntar, a gente começa a fazer várias perguntas, porque a insegurança ela traz isso pra gente, né? E naquele momento ali, naquele carro, eu tava assim, eu tava me sentindo muito seguro. E é interessante que, se a gente troca o será que por quem, a gente começa a ter uma base muito melhor e a gente consegue fazer o que está escrito no verso 9, na parte A. Planeje o seu caminho. O homem planeja o caminho. Então vamos trocar o será que? Eu quero que você já comece a anotar, eu quero que você comece a anotar tudo que eu estou falando, que é importante. Será que ele está comigo? Não. Quem está comigo? Essa é a pergunta. Será que eu estou no caminho certo? Quem está comigo no caminho? Será que eu estou fazendo o que é certo? Quem está fazendo comigo? Quem está comigo? Será que eu serei aprovado? Tá. Quem irá me aprovar? Então, quando a gente começa a trocar, será que eu estou pronto? Não. Quem acha que eu estou pronto? Quando a gente começa a trocar o será que por quem, a gente começa a trazer uma clareza que talvez a gente não tinha. Porque o quem, ele remete a alguém, ele remete a uma pessoa. E quando você não sabe de algo, você vai ter que recorrer a alguém.
E o que combate a insegurança é a confiança. Pega isso aqui, que isso aqui é uma chave poderosa. Aquele que confia não se sente inseguro. Porque a insegurança, ela traz o quê? Fragilidade. Uma pessoa que confia, ela se sente forte. A insegurança, ela traz instabilidade. Uma pessoa que confia, ela tem previsibilidade. Ela sabe prever o caminho. Ela sabe prever a situação, os tempos, as estações. Então, como que eu faço para lidar com a insegurança? Eu vou começar do último pro primeiro. Por quê? Porque eu já até comecei do último. Que é o quê? A insegurança somente é embasada naquilo que a gente confia. Então, a gente só consegue quebrar a insegurança naquilo que a gente confia. E depois eu vou voltar nele, tá? Segundo ponto, melhorar a postura. Eu vejo que muitas pessoas estão inseguras porque a forma de se comunicar, o corpo dela já comunica uma postura de derrota. Se você não melhorar a sua postura, por exemplo, eu estou aqui na aula. Se eu começar a ombro caído e franzinar aqui, você já vai perder o tato da conversa. Imagina você, por exemplo, você está no momento de decisão, você está elaborando seus projetos, você quer ter uma autoestima melhor, você quer ter uma confiança maior e você está com uma postura errada. Você chega do trabalho, você chega com a postura errada. Você vai para o trabalho, você vai com a postura errada. Você vai estudar, você quer deitar para estudar. Tudo que você quer fazer, você não traz uma postura adequada para aquilo. Por exemplo, se você está no momento de estudo, você tem que estar com o corpo ereto, você tem que estar no momento onde você vai estar concentrado naquilo que você está fazendo. Você quer estudar deitado. Você quer muitas das vezes trazer um conhecimento maior pelo celular, mas você sabe que o Instagram e o WhatsApp fica ali aberto, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Então, eu já vou até pegar o gancho. Eu preciso melhorar a insegurança, eu preciso trazer uma melhora na insegurança. Então, a primeira coisa, eu tenho que melhorar a minha postura. Segundo, não se comparar com ninguém, somente com o seu eu do passado. Cara, isso é muito importante porque eu não consigo combater uma insegurança, um sentimento de fragilidade, por exemplo, me comparando com as pessoas. Eu vou sempre me sentir mais frágil. Por quê? Porque a nossa mente, ela tende a se comparar com outras pessoas que estão acima da gente. A nossa mente, ela não compara com as pessoas que estão abaixo, ela compara com as pessoas que estão acima. E a gente vai começar a se sentir o quê? Inferior. A gente vai ter um grau comparativo ruim. E isso vai nos gerar o quê? Insegurança. Então eu não posso me comparar com ninguém. Eu tenho que me comparar com o meu eu do passado. Como que eu era antes? Como que eu estou hoje? Estou avançando? Estou crescendo? Então isso é interessante. Isso vai me trazer confiança. Terceiro ponto. Avalie o uso das redes sociais. Isso aqui eu anotei e é muito importante porque as redes sociais, ela tende a te trazer sentimentos de ameaça, sentimento de tristeza, sentimento de insegurança, de fragilidade, de instabilidade. Por quê? Porque você fica vendo as pessoas lá e você fica achando que muitas das vezes aquilo ali é um mundo real. Aquilo ali pode ser um mundo imaginário, pode ser um mundo fantasia. As pessoas postam na internet as coisas que elas querem postar. Presta atenção nisso aqui. Então é muito importante você avaliar o uso das redes sociais, se isso está te fazendo mal, se você está entrando num grau comparativo, se você está entrando num viés de insegurança. Avalie, é importante se avaliar. Você tem que começar a ter autoconsciência. Mas por que eu estou vendo isso? Por que eu estou assistindo isso? O que isso vai me agregar? Crie esse hábito, tá? E o último ponto, e para mim um dos mais importantes, é que o nosso Deus trabalha de forma diferente. Como que eu lido com a insegurança? Entendendo que o trabalhar de Deus pode vir de forma diferente. A forma que Deus falou com você no passado pode ser que não seja a mesma de hoje, porque você amadureceu, você cresceu, e você tem que ter clareza disso. Deus, ele vai mudar o jeito de falar, ele vai mudar a forma de falar com você, porque você vai ganhando mais maturidade. E isso é bom. Então entenda que Deus, ele pode trabalhar de forma diferente. Ele pode agir na sua vida de uma forma diferente. E você tem que dar espaço para isso tudo acontecer. Para a gente poder finalizar a nossa aula, Provérbios 16:20 fala assim: quem examina cada questão com cuidado, prospera. Feliz é aquele que confia no Senhor. Então, quem examina tudo que está acontecendo à sua volta, ela tem que ter um hábito de quê? De listar e escrever o que está ocorrendo durante o dia. O que é examinar? Examinar é entender o cenário. Examinar é você conseguir compreender tudo aquilo que está passando à sua volta. Isso é examinar. Examinar é você trazer clareza. Tá comigo? Então descreve, liste
Traga clareza, examine cada questão com cuidado. Porque quem examina cada questão com cuidado, prospera, é próspero e feliz é aquele que confia no Senhor. Então, quando eu examino tudo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar toda a minha insegurança, toda a minha dificuldade, todos os meus medos na confiança. Eu preciso confiar. Fala comigo assim, o que trata insegurança é a confiança. Somente confiando. Confiando em quem, Ícaro? Confiando em Deus, o autor e consumador da nossa fé, confiando em Jesus Cristo, confiando na Trindade, confiando no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Isso que vai trazer clareza pra gente. E o Salmo 125 fala assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não pode se abalar, mas permanece para sempre. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. O que é isso, Igor? É a grandeza do monte, é a forma, é a estrutura deles. Por quê? Porque eles não se abalam e permanecem para sempre. Se você olhar para o monte de Sião, ele vai estar lá no mesmo lugar. E é isso que Deus quer de você. Ele quer que você permaneça, Ele quer que você confie, Ele quer que você, em meio às batalhas, em meio às guerras, em meio às lutas, em meio aos caminhos, que muitas das vezes não são caminhos fáceis, Deus ele vai trazendo clareza para a gente no decorrer do caminho. Ele não traz clareza no macro, Ele vai trazendo clareza no micro. E é isso que Deus quer. Ele quer que você tenha a satisfação do processo. Não adianta você ficar com medo, com insegurança, com dúvida, com incerteza. Não adianta, não adianta. Coloque sentimentos bons em você. Comece a se apegar em coisas boas. Comece a mudar a sua postura, o seu tom de voz. Muda o seu jeito de falar, muda a sua linguagem. Que isso você vai perceber que ao longo do seu dia e ao longo da sua semana vai fazer total diferença. Tá ok? Eu espero realmente que essa aula tenha te ajudado. Se você puder agora, dá um like aqui embaixo, já dá o like, compartilha para mais pessoas. Traga mais gente para a nossa aula, Sem Bíblia, Sem Café, o nosso programa diário, todo dia, 6 horas da manhã. E amanhã tem mais. Ícaro, o que é amanhã? Obtenha sabedoria e entendimento. Eu vou ensinar para você como que você vai obter sabedoria e entendimento. Tá ok? Muitas das vezes, o que falta em você é sabedoria para tomar decisões e entendimento, discernimento daquilo que está acontecendo na sua vida. Tá ok? É a aula de amanhã, quarta-feira. Tá ok? Tamo junto, valeu, fique com Deus. Até amanhã. E traga pelo menos mais 5 pessoas com você.